trabalhar corte, gente, é importante para a gente ter uma visão de semelhança de triângulo, semelhança de figuras. Diz a questão de número 36. Considera uma pirâmide regular de altura 25 metros e base quadrada de lado 10 metros. A unidade é a mesma. Seccionando essa pirâmide por um plano paralelo à base, a distância de 5 metros desta. Então, tenham cuidado. Qual é o corte? Se está em relação à distância, em relação ao vértice ou em relação à base. Obtém-se um tronco de volume. Tá certo? Obtém-se um tronco, cujo volume é ele, que é o volume do tronco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir a pirâmide e vamos fazer o corte. Então, ele diz, uma pirâmide regular, considera uma pirâmide regular de altura base quadrada. Então, a base é quadrada. Então, pirâmide regular de base quadrada. Então, temos aqui a pirâmide regular. Ele diz a seguinte coisa. Considera a pirâmide regular de altura 25. Então, a altura da pirâmide é 25. A altura da pirâmide é 25. E base quadrada de lado 10. Então, no lado 10. Secciona essa pirâmide por um plano paralelo à base. Então, eu vou seccionar essa pirâmide. Então, vamos cortar a pirâmide. Pronto, seccionando a pirâmide base a distância de 5 metros desta. Então, há uma atrapalhada grande sobre o problema desses cortes. Então, você tem que ter cuidado quem é que está cortando o corte. Se você observar em relação à base, o corte é em relação à base. Ele tem a altura 25, certo? A altura da pirâmide é 25. Então, tirando isso aqui para ficar... Então, a altura da pirâmide é 25. 5 metros da base. Então, a altura da pirâmide menor é igual a 20. Então, 25 é a altura da pirâmide total. Cortou acima, 5 metros acima da base. Então, a altura da pirâmide menor é igual a 20. Aí ele quer que essa pirâmide, por um plano paralelo à base, distância, obtém-se um tronco cujo volume. Ora, nós podemos, se nós temos, aqui nós podemos fazer a relação de medidas. Se eu chamar esse lado de A, então, A está para 10, assim como 20 está para 25. 20 está para 25. Então, se nós simplificarmos, por 5 dá 2, por 5 dá 5. Então, eu posso simplificar. Por 5 dá 1, por 5 dá 4. Então, meu A é igual a 2 vezes 4, 8. Então, A é igual a 8. Então, eu posso agora simplesmente aplicar a formulazinha do tronco de cone. O volume do tronco de cone é K sobre 3, B grande, mais raiz de B grande, B pequeno, mais B pequeno. Quem é K? Vamos ver aqui. Quem é K? O nosso K é a altura do tronco, que é igual a 5. Quem é base menor? É 8 ao quadrado, que dá 64.
4. Quem é B grande? A área inferior, que é 10 ao quadrado, que dá 100. Então, K é igual a 5 sobre 3, B grande, que é igual a 100, mais raiz de B grande, que é 100, vezes 64, mais raiz, mais B pequeno. Aqui nós temos V igual, então nosso V vai ser igual a 5 terços de 164, mais raiz de 100 é 10, vezes raiz de 64, 8. Então eu tenho 5 terços. Então, 5 terços, 164 mais 8, 80, né? Que aqui é 80. 164 mais 80 nos leva a 244. 244. 244 vezes 5 nos leva a 1.220. Então, fica 1.220 sobre 3. Isso aqui é o volume do tronco. Então, 1.220 sobre 3. 1.220, 1.220 sobre 3. Então, resposta correta, B de... Opa! Resposta correta, certo? Então, a resposta correta é C de casa. Olha aí. Fez tudo certinho, perdeu uma questão dessa. Mas, meu amigo, eu vou chamar a atenção. Eu garanto que alguns de vocês ficam perguntando: por que o Pacífico não fez a relação entre volumes? Pronto! Outra maneira de fazer, eu poderia ter feito, ó. V pequeno está para V grande, assim como a altura pequena está para a altura grande, ao cubo. Então, V pequeno sobre V grande. V pequeno é o volume da pirâmide menor. V grande. Quem é a altura da pirâmide pequena? 20. Quem é a altura da pirâmide grande? 25. Então, isso aqui fica 20 para 25. Aí, podemos simplificar por 5, dá 4. Por 5, dá 5. Então, V pequeno sobre V grande é igual a 64 sobre 125. 64 sobre 125. Então, o que nós temos aqui? Então, eu posso dizer que o volume do tronco mais V pequeno dá o volume da pirâmide. Então, o volume do tronco é V grande menos V pequeno. Então, o volume do tronco, V grande. Quem é V pequeno? É 64 sobre 125. 64 sobre 125 de V grande. Então, 64 sobre 125 de V grande. Aí, V do tronco reduz ao mesmo denominador comum, que é 125. Então, fica 125V menos 64V. Então, isso aqui fica 61 sobre 125V. Então, o volume da pirâmide. V, ó, V, senhores, é o volume dessa pirâmide. Então, o volume dessa pirâmide é 1/3 da área da base,
Então, 61 sobre 125. Então, um terço da área da base. A base é um quadrado de lado 10. Um terço da área da base, vezes a altura, que é 25. Um terço da área da base, vezes a altura, que é 25. Simplificando um pouco, ó, por 25 dá 1, por 25, ó, por 25 dá 5. Aí eu tenho o volume do tronco é igual a 61 vezes 100 sobre 3. 100, ó, 5 vezes 3. Deixa eu botar aqui, ó, 5 vezes 3. Aí, isso aqui dá 20. 61 vezes 20 dá 1.220. Então, 1.220 sobre 3. Então, a resposta, 1.220 sobre 3. Gabarito C de casa. Isso é para diferencial. Se eu não lembro dessa fórmula, aí você pode relacionar medidas. Nós temos agora a questão de número 37, que diz assim: considere uma pirâmide regular de base quadrada, cujo comprimento da aresta da base é igual a 2 centímetros. Efetuando-se um corte na pirâmide paralela a essa base, na altura de 1 centímetro, o tronco dessa pirâmide assim obtido tem valor igual a 5 terços. Dessa forma, a altura da pirâmide é... Então, nós temos uma pirâmide. Então, vamos ter aqui uma pirâmide. Então, vamos desenhar. Nós estamos ficando craque. Desenhar a pirâmide. Então, altura, as informações. Então, o que eu tenho? Pronto, aí vamos ver aqui. Ele diz: considera uma pirâmide regular de base quadrada cujo comprimento da aresta da base é 2. Então, a aresta da base é 2. Efetuando um corte da pirâmide paralela a essa base, na altura de 1 centímetro. Então, na altura de 1 centímetro. Então, nós vamos cortar a pirâmide na altura de 1 centímetro. Então, isso aqui vale 1 centímetro. Então, nós temos a altura da pirâmide total. Aqui. Beleza. Efetuando o corte da pirâmide paralela a essa base a uma altura de 1 centímetro. O tronco da pirâmide, então o tronco da pirâmide é isso aqui, ó. Isso aqui é o tronco da pirâmide. O tronco é essa parte aqui. Então o tronco da pirâmide, certo? Da pirâmide assim obtido tem valor igual a 5 terços. Então o volume do tronco é igual a 5 terços. O valor já está definido. Dessa forma, a altura da pirâmide. Então, ele quer saber quem é a altura da pirâmide. Senhores, o que nós sabemos sobre o volume do tronco? É igual a K sobre 3, B grande, mais raiz de B grande, B pequeno, mais B pequeno. Mas quem é B grande, B pequeno? Então nós vamos chamar esse lado de A.
Então, eu tenho volume do tronco. Quem é a altura do tronco? Quem é o nosso K? Então, o nosso K é igual a 1. O K é a altura da pirâmide. Então, o nosso K igual a unidade. Quem é o nosso B grande? É 2 ao quadrado, que é 4. Quem é o nosso Bzinho ali, que ele chamou de B? É A ao quadrado. Então, vamos substituir. Todas as informações estão aqui. Então, todas as informações. Então, vamos substituir. Então, eu tenho K, que é 1. K igual a 1 sobre 3. B grande é 4. Mais raiz de B grande, que é 4, vezes B pequeno, que é A ao quadrado. Mais B, que é área, que é A ao quadrado. Essa informação é igual a 5/3. Então, eu posso me livrar desse 3. Aí eu fico com 4, mais, como é positivo, então fica 2A, mais A ao quadrado, igual a 5. Dá uma ajeitadazinha na equação. A ao quadrado mais 2A é igual a 5. Ó, vamos deslocar. Ó, mais 4 menos 5. Isso é igual a 0. A ao quadrado mais 2A menos 1 é igual a 0. Trata-se de uma equação do segundo grau. Então, qual é o procedimento para resolver uma equação do segundo grau? É calcular o nosso delta. Então, ele quer saber, nessa questão, a altura da pirâmide. Então, vamos encontrar o A, para que a gente possa fazer a relação. Então, o delta. O nosso delta é B ao quadrado, no caso é 2, menos 4A, que é 1, vezes C, que é menos 1. Então, vai ficar 4 mais 4, então é 8. Então, implica que o A, esse valor do A é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 8, sobre 2A, que é 1. Aí eu vou ter menos 2, mais ou menos raiz de 8 eu posso simplificar, que é 2 raiz de 2, dividido por 2. Aqui, muitos alunos perdem a questão, eu posso desmontar para simplificar. Então, desmonta. Lembre, o denominador 2 está dividindo todo mundo por 2. Então, o nosso A vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz de 2. Então, dois valores nós vamos considerar. Menos 1 mais raiz de 2, um valor para A, e o outro valor é menos 1 menos raiz de 2. Ora, mas o nosso objetivo é determinar o valor da altura. Não tem sentido, senhores, não tem sentido A ser negativo. Então, o que nós vamos considerar o A é menos 1 mais raiz de 2. Então, menos 1 mais raiz de 2. Então, o que eu tenho aqui? Proporcionalidade. Ó, lembre, A está para 2, assim como a nossa altura grande,
é essa altura que me interessa. Então, se total, então H menos 1. Ó, a aresta, ó, A está para 2, assim como a altura dessa pirâmide, H menos 1 está para H. A está para 2, assim como H menos 1 está para H. Relação entre medidas. Ora, o valor do A, ele não é tão fácil de trabalhar, que é menos 1 mais raiz de 2. Então, eu posso dizer que é raiz de 2 menos 1. Ó, menos 1 mais raiz de 2. Então, eu disse raiz de 2 menos 1. Então, eu não vou trabalhar o valor, substituir agora. Eu vou trabalhar, encontrar o valor de H, depois substituir. Então, eu tenho 2H menos 2 é igual a vezes H. Então, 2H menos, menos A vezes H, isso é igual, deslocando, igual a 2. Então, 2H menos, quem é A? Raiz de 2 menos 1, vezes H, que é igual a 2. 2H menos raiz de 2H, 2H menos raiz de 2H, mais H. Isso é igual a 2. Então, eu tenho aqui 3H menos raiz de 2H, isso aqui é igual a 2. Então, boto o H em evidência. Se eu botar o H em evidência, vai ficar 3 menos raiz de 2. 3 menos raiz de 2. Isso é igual a 2. Passando, dividindo. Então, o nosso H vai ser 2 sobre 3. 3 menos raiz de 2. Essa é a resposta. A resposta está correta. Mas se nós observarmos, nenhuma das opções nós temos denominador, raiz no denominador. Então, o que nós vamos fazer? Racionalizar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Em cima e embaixo nós vamos multiplicar pelo conjugado do denominador. Quando envolve raiz quadrada, o conjugado é o elemento, mudando a operação. Se é menos, então aqui nós vamos ter o quê? Vamos ter mais. Então, o nosso H vai ficar 2, que multiplica 3 mais raiz de 2. Sobre, vamos lembrar, A menos B, que multiplica A mais B, produto da soma pela diferença. Então, isso nos leva ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Então, a nossa altura é igual a 2, que multiplica 3 mais raiz de 2, sobre 3 ao quadrado é 9, menos raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, eu tenho 2, que multiplica 3 mais raiz de 2, sobre 9 menos 2, 7. Mais um detalhe. Se você observar, nós não estamos com essa resposta do jeito que está aqui. Nós não estamos com essa resposta do jeito que está aqui. Então, meu amigo foi um pouquinho mais além. Então, o que foi que ele fez? Ele multiplicou. Desenvolveu. 2 vezes 3, 6. Mais, normalmente, dessimplificado. 2 raiz de 2 sobre 7.
Então, 6, a resposta é 6 mais 2 raiz de 2 sobre 7, certo? 6 mais 2 raiz de 2 sobre 7. Então, item correto, ó, olha, ainda mesmo assim, ainda mudou a posição. Então, o item correto dessa questão é senhores, olha o que nós temos. Pronto, ó, toda a revisão para você entender passo a passo. Olha aqui o que nós temos. Essa é bonita. Essa é joia. Um tronco de pirâmide regular tem como base triângulos equiláteros. Olha lá, um tronco de pirâmide regular tem como base triângulos equiláteros, cujos lados medem respectivamente. Então, ó, o superior é 7, é 2, e o inferior, o lado, 4. Se a aresta lateral do tronco mede 3 centímetros, então o volume, ó, então o valor de sua altura em centímetros quadrados. Só vou dar uma dica, só para você ajudá-los. Olha aqui. Eu tenho, ó, a ideia da questão é essa daqui. Deixa eu só mostrar. Ó, só lhe mostrar o que nós temos. Vou te mostrar e você vai trabalhar. As informações que você tem são essas. Isso aqui vale 4, isso aqui vale 2, certo? Vale 4 e vale 2, e a aresta lateral é 3. Ele quer a altura desse tronco. Ele quer que você determine a altura desse tronco. E aí? Eu quero que você tente. Tente. Porque ela é questão bem interessante. É só uns dados sim. É só uma, como é que a gente chama? Teoria. E a tentativa nos leva à aprendizagem. Na próxima aula nós vamos resolver. Ok?